A ivermectin é uma tendência muito boa? Sim, é. É para todo mundo? Não. E a quantidade é sempre o máximo possível de fibras que a gente conseguir? Também não. Então hoje a gente vai entender qual que é o tipo da fibra que você precisa e qual a quantidade. Primeiro de tudo, fibra ela não é todas igual. Então a fibra ela é dividida em fibras solúveis e fibras insolúveis. As fibras solúveis são, obviamente, as que se dissolvem em água. Então, elas formam um gel no seu intestino. Então, a partir do momento que ela forma esse gel, quais são as principais funções que ela vai ter? Primeiro, ela vai alimentar suas bactérias intestinais, trazendo assim um efeito pré-biótico, ou seja, ela é alimento para os bióticos, que é as bactérias. Ela vai trabalhar na produção do ácidos graxos de cadeias curtas, que são ácidos como, por exemplo, o butirato, que é o principal nutriente que as suas bactérias utilizam para sobreviver. Podem ajudar na sua saciedade e também ajuda em controlar a sua glicemia, porque a partir do momento que ela forma o gel, ela atrasa a absorção de alguns carboidratos. E aí, por elas formarem esse gel, então elas ajudam a empurrar o seu cocô. Onde você vai encontrar principalmente essas fibras? Nos alimentos como a aveia, a linhaça, a chia, a maçã, que é riquíssima em pectina na casca, a laranja, a cenoura, os grãos como feijão, grão de bico, etc., as folhas no geral, e também o psyllium é riquíssimo em fibras solúveis. Já as fibras insolúveis, a principal função dela é formar bolo fecal, então trazer volume para o seu cocô. Então ela não vai se dissolver em água, então ela vai passar intacta pelo seu intestino. E aí ela vai aumentar esse volume, ela vai acelerar o seu trânsito intestinal, vai ajudar a prevenir sua constipação e aí por ela formar esse bolo, ela trabalha numa limpeza do seu intestino. Onde que a gente vai encontrar? No farelo de trigo, nos cereais integrais, na casca das frutas, dos vegetais e etc. Também nos folhosos, então couve, brócolis, alface, etc, etc, etc. E nas sementes também são riquíssimas em fibras insolúveis. Então aqui, quando a gente fala de fibra solúvel, ela vai estar mais ligada no seu microbioma e no seu metabolismo. Quando a gente fala de fibras insolúveis, ela está totalmente ligada no seu trânsito intestinal. Dito isso, quando você está consumindo as fibras, além de você se alimentar, você também está alimentando a sua microbiota. E aí elas vão produzir esses ácidos graxos. E como que elas produzem? Fermentando. E aí que tá um grande ponto. Se você tem intestino irritável, doença celíaca e etc., alguma doença intestinal, quanto mais fibra, mais vai fermentar. Então você precisa fazer isso acompanhado, porque senão vai dar ruim com vontade. Parênteses. E aí quando a gente fala desses ácidos graxos, que são o butirato, o acetato e o propionato, eles vão ajudar diretamente no seu intestino em diversas frentes, mas principalmente o butirato. Ele vai ser tanto o alimento para as bactérias, como eu comentei, mas também vai reduzir a inflamação do seu intestino, vai fortalecer a barreira intestinal e pode influenciar no seu metabolismo, então trazer mais imunidade, mais energia e etc. E aí, esse que é o grande ponto dessa tendência. Se você consome muito, mas seu intestino ainda não está preparado para isso, ao invés de ajudar, você está atrapalhando. E você vai atrapalhar cada vez mais enquanto você ficar consumindo essa fibra. E outro fator é que quando a gente tem um aumento de fibras, principalmente fibras insolúveis, elas podem travar o seu intestino se você não tem uma boa ingestão de água. Então, se você encher seu prato de fibras, comer fibra em todo momento e não beber água, ao invés de ajudar, você vai travar o seu intestino. E o aumento, ele pode ser gradual para o seu intestino conseguir ter tempo para entender essa mudança e não travar e não fermentar muito, você sentir aqueles gases, aquele inchaço, aquele desconforto que não é o objetivo. Então, a recomendação geral de fibras, ela vai ficar em torno de 25 a 35 gramas por dia. Nós, meros mortais, hoje em dia, poucos chegamos nessa quantidade. Então, você pode ir subindo de uma forma muito mais tranquila. Ou seja, como que é essa forma tranquila? Trabalhe nas variedades. Então, inclua sempre no seu almoço, no seu jantar, folhas e legumes. No seu café da manhã e no seu lanche, você pode trazer as sementes, pode trazer a aveia, pode trazer o psyllium. Então, vai enriquecendo essas refeições e depois você pode pensar numa suplementação. Mas primeiro o básico ele precisa ser feito e ser muito bem feito. Então o segredo não é só você exagerar na quantidade de fibras no dia, mas você trazer uma consistência e uma diversidade de fontes, para que assim você consiga equilibrar e fazer sua microbiota ficar super feliz com a sua escolha. Então se você quer entender realmente como funciona o seu corpo, além do hype, já se inscreve no canal e nos vemos no próximo vídeo. Beijo!